consultório desta tarde, tempo agora para receber a doutora Sónia Rego. Vamos falar sobre oncologia, por isso aproveito para continuar a ligar 225-083-204 para entrar em direto connosco na terceira parte e colocar a sua questão. Vamos falar sobre sinais de alerta no que diz respeito aos principais tipos de cancro. Os números não estão simpáticos. Doutora Sónia, muito boa tarde. Mais uma vez, bem-vinda ao consultório. Faz sempre sentido falarmos aqui de sinais de alerta. Amanhã assinalamos também e vamos assinalar aqui o Dia Mundial de Luta contra o Cancro. Esta é a vida profissional da doutora Sónia. Quais são os sinais de alarme que a doutora, da sua já vasta experiência, considera importante para relembrarmos uma vez mais as pessoas lá em casa? Claro, e como disse muito bem, amanhã assinala-se mais um Dia Mundial do Cancro e isso, no fundo, todas essas campanhas que se possa fazer e que se tem vindo a fazer nos últimos anos cada vez mais, não só a nível nacional, mas a nível mundial, é com o mesmo intuito, no fundo, sensibilizar a população em geral para esta doença, para os números que se estão a tornar realmente assustadores em termos de números absolutos. Por outro lado, também com a evolução da ciência, estamos a conseguir melhores resultados do ponto de vista de prognóstico, tratamentos. Portanto, os números, estamos a ter mais pessoas com cancro, mas não estamos a ter, numa proporção equivalente, mais mortes por cancro. Ou seja, cada vez mais dizemos que a pessoa parte com cancro, porque todos nós vamos ter que partir um dia, mas não necessariamente do cancro. E é isso que também todas estas campanhas ajudam. O fato de falarmos dos sinais de alerta do cancro, mais uma vez é com esse intuito das pessoas estarem atentas, não é de todo a intenção de alarmar as pessoas, é de alertar. Porque, obviamente, que todos nós sabemos, e vamos para a realidade portuguesa, a saúde está sobrecarregada, não é? Nós vamos agora, então, nesta época de gripes, etc., independentemente se há uma estirpe diferente ou não, as urgências estão muito sobrecarregadas, as consultas estão sobrecarregadas. Claro que ajuda muito quando temos um doente que está sob alerta e que consulta o seu médico a dizer: não, eu tenho determinado sintoma, tenho isto ou aquilo que não tinha até então. Portanto, todos os sinais que vamos falar aqui, convém referir que é importante as pessoas terem a noção que, se estivermos diante de um sinal que é de um sintoma que é persistente, que é de novo e que não há outra explicação aparentemente, é claro que tem que ser avaliado pelo médico, e um médico melhor do que ninguém poderá pedir os exames mais adequados para aquele sintoma. Ou às vezes nem é preciso pedir exames, às vezes é uma questão de se dizer: vamos esperar um mês, 2 meses, a ver como é que é a evolução. Mesmo os médicos de família, a doutora Sónia, parece-me a mim que estão mais sensibilizados para estas questões, para a questão do que poderá ser um sinal de alerta, não é? Porque as pessoas podem ter essa preocupação, mas a primeira porta muitas vezes é do centro de saúde, não é? E dos cuidados de saúde primários. Portanto, é importante também que aí haja uma sensibilidade porque lá está, o diagnóstico precoce continua a ser a chave, não é? Exatamente. E o médico de cuidados primários, saúde primária, sem dúvida alguma, é que também deverá estar bastante sensibilizado para estes sinais de alerta, e também a quem conhece melhor aquele doente e sabe se é um doente que se queixa muito facilmente ou não, porque há determinados doentes que todos nós temos na consulta, há determinados doentes que se queixam uma vez e alguma coisa não está bem. E eu sou, como oncologista, só trato doentes com cancro já instalado, não é? Mas, ou seja, é o tipo de doente
que nunca se queixa. Se está a queixar, é porque tem alguma coisa. E depois há outro tipo de doente, que são, isso tem a ver com as características das pessoas, não é? Individuais, não é? Pronto, e que ninguém é melhor que ninguém, são as características, as pessoas são, nós somos diferentes uns dos outros. E há outro tipo de doente que se queixa, mas como já se queixa tantas vezes, portanto, se calhar já damos um bocadinho desvalorizamos até às vezes. Portanto, o médico de medicina geral e familiar desse doente e da família em geral acaba por ter um conhecimento mais profundo e muitas vezes é ele o mais indicado para avaliar de que é que estamos a falar. Agora, antes do médico tem que estar o doente. E isso, visto que estamos a falar para um público que é a população em geral, é sempre importante alertar de alguns fatores. Alguns são gerais. Então, portanto, por exemplo, doutora Sónia, para quem esteja lá em casa, obviamente que sempre com a ressalva de que não queremos gerar alarme, mas queremos informar. O que é que são sinais de alerta que alguma coisa não está bem? Portanto, há sinais gerais, não é? Perda de peso, não é? Perda de peso é muito inespecífica. Se a pessoa fez alguma dieta, se tem algum fator externo, se está a fazer mais exercício, até se tem algum stress, alguma coisa mudou na sua vida, muitas vezes causa alteração de peso. Há pessoas que dá para emagrecer, o stress, há outras pessoas que até dá para comer mais e engordar. Portanto, a pessoa aí também tem que se conhecer, não é? Exatamente. Mas se não tiver nenhum fator aparente e que continua a emagrecer, é um fator de alerta. É um fator que deve recorrer ao seu médico de família. Porque depois, quando nós estamos a avaliar, afinal não tinha só aquele sintoma, tinha outros mais que vamos falar e muitas vezes a pessoa desvaloriza, lá está, dependendo da personalidade de cada um. Um outro fator que também é muito específico, um outro sinal, é o cansaço. Quem não está cansado, então na época que está agora quase se avizinha é a primavera e hoje já está um dia mais ensolarado, mas ainda não estamos na primavera, mas primavera e outono habitualmente todas as pessoas se queixam de cansaço. Portanto, se é uma coisa pontual, tudo bem, mas se for um cansaço que a pessoa não era assim, até há 2 semanas não era, e tem-se vindo a agravar, apetece-lhe estar mais na cama, tem que ser avaliado pelo médico, tem que recorrer ao seu médico, não a correr, estamos a falar de sintomas que não se instalam de um dia para o outro, mas sim, tem que ter uma consulta. E na dúvida, mais vale jogar pelo seguro, não é? Portanto, estamos sempre aqui sem alarmismos, mas no sentido de também o que é que se perde em ir ao médico? Rigorosamente nada, portanto, avaliar. Mais vale pecar por excesso nesse aspecto. E tudo pode mudar, porque conforme já falamos, quer dizer, quanto mais cedo é o diagnóstico, melhor é o prognóstico. Isso já está mais do que provado, não é? Em todas as patologias oncológicas, todos os cancros. Uns é mais notável do que outras, essa diferença, mas em todos, quanto mais cedo for o diagnóstico, melhor é o prognóstico. Portanto, isso, vou deixar andando, não é vai-se deixar andando. Há casos que realmente não se tem que deixar andar, tem é que se avaliar. Até porque o médico, o especialista, saberá depois se é para deixar andar, se é para vigiar ou não. Portanto, aqui... E se não for nada as pessoas têm muito medo grave, do diagnóstico. Exatamente, têm medo ainda e ainda há muito o fazer alguma negação, o enfiar a cabeça na areia. Com cancro, isso eu tenho cancro, e o que é que acontece? Não, já falamos aqui em desmistificar o cancro, as pessoas
têm que saber lidar com isso, porque têm que saber tratar, não têm que adiar o problema, porque há sinais... Adiar o problema não vai resolvê-lo, não é? Vai diminuir as hipóteses de cura, claro, e da pessoa passar bem durante os tratamentos, porque também é disso que estamos a falar, não é? Já falámos aqui muitas vezes. Interessa que o paciente também tenha boa qualidade de vida, exatamente, ao longo do tempo que tiver, exatamente, para viver. E também, hoje em dia, já se consegue o tratamento de grande parte dos tumores, se forem diagnosticados numa fase inicial. Alguns outros até com metástases, que são as células que tenham partido do tumor originário para algum outro órgão do corpo, tenham-se espalhado, já conseguimos que se tornem doentes crónicos. E doentes crónicos como a diabetes, como a hipertensão, como outras doenças. São doentes que têm de facto uma patologia e que têm que contorná-la. Claro, e temos que ir tratando, vão ao hospital dia, vão fazer alguns tratamentos com alguma regularidade, vigilância, mas vão estando e com qualidade de vida. Portanto, não adianta negar alguns sintomas. Por exemplo, há um sintoma que alterações de trânsito gastrointestinal. Um doente que passe de alteração, tem hábitos regulares de fezes diário, se passar para um período de obstipação ou então de diarreia, ou até alternado, diarreia com obstipação, não é normal. Muitas vezes atribuem, porque eu mudei a minha alimentação esta semana. Ok, mas se aquilo persistir, se for 3 semanas, 4 semanas... Por causa não é normal, porque até porque tenha mudado, o próprio organismo já se iria habituar. Outra coisa que muitas vezes as pessoas fazem negação e também à custa disso, porque há um diagnóstico parecido, que é sangue nas fezes. Sangue nas fezes e sangue vivo, se é sangue misturado com as fezes, muitas vezes não se vê, daí a importância dos exames de rastreio, que também já falámos aqui, mas até que podemos voltar a falar um dia destes novamente. Até porque há idades-chave e rastreios preconizados para serem feitos na altura X, porque já está devidamente estudado e comprovado que deve fazer-se um rastreio naquela idade. E que muda completamente. Porque há coisas depois que são silenciosas. A doutora Sónia está aqui a ajudar-nos a perceber aquilo que nós ainda podemos identificar. Porque depois há uma série de sintomas muito silenciosos. Portanto, tentarmos apanhar aqueles que não são é o ideal, não é? Claro, e os que são silenciosos, temos exemplos de tumores que são bastante silenciosos e quando chegam às mãos já estão em estadios muito avançados. Mas se estivermos atentos com essas pequenas alterações, grande parte dos tumores conseguimos detectar mais cedo, não é? O sangue que estávamos a falar, muitas vezes as pessoas acham que são hemorroidas. Até prova em contrário, tem que ser avaliado por um médico, porque há um número bastante significativo de pessoas que não chegam com tumor do cólon, tanto da porção terminal ou mais sigmoide, com sangue nas fezes, e que, sangue vivo, acham que são hemorroidas, vão eles próprios, se automedicam e na verdade não eram. O Dr. Ricardo Veloso também, nosso gastroenterologista aqui no consultório, diz muitas vezes isso, não é? Exatamente. Não é normal e, na dúvida, médico. Claro, não é normal. Mesmo uma hemorroida não é normal, tem que ser tratado. Portanto, há que... isto não é nada, isto é hemorroida. Desvaloriza-se porque... E muitas vezes o que é que temos? Quando chega a nós, já estão com um diagnóstico significativo. Porque há muita incidência desse tipo de cancro, nomeadamente no nosso país, não é, doutora Sónia? O cólon é um cancro. E também é um cancro que pode ser evitado, até com o rastreio. Os programas de rastreio que temos, apesar do nosso país, o que está implementado é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, embora... é discutível, porque a pesquisa de sangue oculto nas fezes só vai dar positivo se houver algum tumor ou algum pólipo que esteja a sangrar, mas pode não estar a sangrar e dar negativo. Portanto, o melhor exame
como rastreio do cancro do cólon é colonoscopia. As pessoas dizem, ai, mas tenho medo, é um exame tão... causa tanto incómodo. Temos que ver que hoje em dia já há sedação, é um exame muito bem tolerado. Em termos de haver complicações, é um número muito ínfimo, muito pequeno de pessoas que têm complicações, e é um exame que pode prevenir, porque pode ser detectado um pólipo, e esse pólipo, se não se fizer nada ou se não fosse detectado, poderia ter grande tendência a se desenvolver para um tumor, e com a detecção daquele pólipo nunca vai chegar a ter um tumor. Portanto, as pessoas Além muitas de que é um vezes... exame que não só é de diagnóstico, como também resolve na hora alguns... Portanto, Sim. é intervencionista, não é? Exatamente, portanto, um pólipo é tratado, a grande maior parte das vezes, na hora. E não deixa que o doente venha a ter cancro naquele lugar. As pessoas ainda não, muitas vezes, não se aperceberam do valor do exame da colonoscopia. A colonoscopia é dos exames mais maravilhosos que existe na história para prevenir o cancro, de uma forma geral. Porque há tantos outros que não... Não se consegue. Há cancros que nem se conseguem, porque a colonoscopia não me vai dizer assim, eu fiz uma colonoscopia a semana passada e estava tudo bem. Como é que hoje está-me a dizer que eu tenho um cancro de cólon? Com a colonoscopia isso não acontece. Pode acontecer com outros exames. Já temos outros rastreios, nomeadamente mamografia e ecografia mamária, que também é um bom exame, mas não tem uma sensibilidade 100% eficaz, tem uma eficácia. É um exame que, a partir de uma certa idade, é uma vez por ano, depois passa outra vez para 2 em 2 anos, mas não é tão pouco comum as pessoas terem feito, estar tudo bem, e depois, passado meio ano, surgir um nódulo suspeito e ser necessário remover. É claro que é um exame que sim, vale a pena fazer, porque a grande maior parte das vezes, se é diagnosticado depois no próximo exame a neoplasia, o tumor está numa fase localizada, mais inicial, e daí falarmos, portanto... E, por exemplo, os sinais de alarme de um dos cancros também que continua a preocupar muito os portugueses, nomeadamente as portuguesas, é o cancro da mama, não é? Que sinais de alarme aí? Pronto, o cancro da mama convém as pessoas fazerem autopalpação mamária, as mulheres fazerem. A partir dos 25 anos já se pode fazer uma vez por mês. Convém fazer após o período menstrual, depende se toma pílula, se não toma, mas fazer, porque habitualmente a mama, como é uma glândula, muitas vezes perdão, a palpação não é muito fácil de realizar, portanto tem que ser por uma questão de hábito. E quando houver, quando notarem que há um nódulo, vão perceber que alguma coisa não está bem, que precisam ir ao médico. Ou então uma escorrência mamilar, haver ou líquido, ou então, que é líquido também, pode ser de coloração esbranquiçada ou ser sangue mesmo. E aí tem que recorrer ao médico. Portanto, aí no cancro da mama já estamos a falar de um conjunto de sinais que são um bocadinho mais visíveis, são mais sensíveis à mulher para descodificar. Depois há uma série de outras patologias oncológicas que são muito mais indolentes, muito menos específicas em termos de sintomas. Há bocado a doutora Sónia disse-me para lhe relembrar do aumento abdominal. Exatamente. Isso é em que tipos de cancros? Cancros. Principalmente, o que nos aparece mais, que as pessoas não dão tanta atenção, há 2 tumores que numa fase avançada podem dar essa alteração e, aliás, não há 2 tumores, há mais, mas que as pessoas muitas vezes desvalorizam. Porquê? Porque habitualmente também dá em idades mais avançadas
Estamos a falar do pâncreas, tumor do pâncreas e tumor na mulher no ovário. O que é que acontece? A partir de uma certa idade, o metabolismo muda, altera-se, não é? O corpo também muda e muitas vezes os senhores ficam com um aumento do volume abdominal que atribuem à alimentação, a ter uma vida mais sedentária e as senhoras também. E não valorizam. E quando nos chegam, muitas vezes já têm o que chamamos ascite, que é líquido na barriga. Se formos questionar, logo no início, quando começou a haver aumento do volume abdominal, grande parte das pessoas desvalorizaram. É porque eu comi alguma coisa que me fez mal, porque agora também tenho uma vida mais sedentária, porque com a idade... Se calhar também coincide com o período de pós-menopausa e as pessoas normalmente tendem a, se calhar, engordar um bocadinho e... Desvalorizam. Portanto, até provem o contrário, todas as alterações que a pessoa tiver deve ser investigada pelo médico porque tem obrigação de avaliar as queixas direito e, se assim for necessário, fazer um exame complementar, fazer uma ecografia, fazer exames de sangue, mas mais do que tudo, fazer um exame objetivo detalhado para avaliar, não é? Porque muitas vezes atribuir que se comeu alguma coisa que fez mal, porque depois, se formos a perceber a história... Mas, doutora Sónia, aqui também tem muito a ver com o fator tempo, não é? Quer dizer, nós até podemos ter uma alteração ao nível abdominal, mas quer dizer, se demorar mais que uma semana, mais que 2 semanas no máximo, não, acho que qualquer pessoa percebe que se calhar é melhor tentar perceber, não é? Não, é essa a nossa função aqui, é alertar as pessoas para perceberem isso, porque se não é, muitas vezes as pessoas dizem, isso já é assim, já estou assim há muito tempo, ou infartamento, que também é outra queixa que a pessoa diz, comi alguma coisa que me fez mal. Tudo bem, se for por um período curto, até aí podemos aceitar. Agora, se for por um período mais prolongado, claro que tem que ser investigado, tem que ser visto de que é que estamos a falar, não é? Por exemplo, rouquidão e tosse persistentes, porque também estamos nesta altura do inverno, não é? E de facto as gripes estiveram e ainda estão em força. Tosse persistente, rouquidão, estamos a falar de que nível de persistência, por exemplo? É assim, se estiver associada a outros sinais e sintomas de gripe, poderemos estar a falar de uma gripe, uma constipação. Mas até isso requer avaliação médica, não é? Porque até 3 dias, 4 dias, e a pessoa ir conseguindo fazer a sua vida normal, com alguma limitação, que sempre dá o fato de ter a rinorreia, portanto o nariz a escorrer, a tosse, muito bem. Mais do que isso, tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado, porque pode não ser nada, pode ser uma gripe, mas nós às vezes temos doentes com cancro de pulmão, que quando nos chegam, já com cancro instalado, muitas vezes dizem assim, já ando com esta gripe, com esta constipação, há meses, não paro de tossir, depois a tosse, depois as pessoas... E as pessoas tendem muito a automedicar-se nestes casos, não é? A constipação e a gripe, a pessoa já, se não estiver muito aflita, não vai ao médico hoje em dia, vai à farmácia e vamos escamotear os sintomas. Exatamente, até já sabe os medicamentos que vai, ou porque o vizinho toma, ou porque alguém toma da família, etc. E se for, quer dizer, se tiver uma persistência, e depois relacionam também, repare, muitas vezes, estou rouca, ou estou rouco porque tossi muito, obviamente estou rouco, ou seja... Isso tem que ser uma avaliação que tem que ser visto pelo médico, tem que ser visto se realmente teve alteração que leva à rouquidão, tem que ser visto se aquela tosse é uma tosse indolente que, a partir do momento que é assim prolongada, não será, eventualmente. Portanto, na dúvida,
mais vale recorrer ao médico. Portanto, esta é a grande mensagem, não é? Muitas vezes há, por exemplo, as feridas que custam a cicatrizar, Exatamente. que é algo que também é muito comum, e a pessoa que não é especialista, obviamente, e mesmo os especialistas, a doutora Sónia não nos está aqui a dizer, passado uma semana vai ao médico, ou 2 semanas. Portanto, isto é tudo muito subjetivo. A questão é a pessoa conhecer-se e, na dúvida, médico. Sem dúvida, tem que ir ao médico. As feridas que não cicatrizam com facilidade, muitas vezes são tumores, não estamos a falar de melanomas, mas basocelulares, e quando vamos a ver, já estão ali há muito tempo. Poderiam ter sido detectadas antes. Agora, não é para ter um destes sinais ir a correr ao médico, mas na via das dúvidas... Pois é essa a questão, não é? Que vá. Pecar é preferível. Pecar por excesso, neste caso, não me parece... Não, porque mal. Também, de qualquer maneira, se não for nada especial, acaba por não ser uma consulta muito demorada. Portanto, não vai ser isso que vai entupir o serviço de saúde. Sim, claro. E as pessoas também não se perde nada, porque as pessoas não vão se não tiverem os sintomas. Portanto, alguma coisa Claro. Ou é mais grave ou menos grave. Mas, na dúvida, vão resolver o problema. Claro. Portanto, sem medo de diagnósticos e das palavras, não é? Exatamente. Porque isso é muito importante. A doutora Sónia continua connosco na terceira parte do consultório. Se não ligou, ligue 225 083 204. Vamos responder às suas dúvidas no âmbito da especialidade de Oncologia. Até já.